Olha só, presta atenção aqui, ó. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O que diz aí? O filho honra o pai. Isso aí é um mandamento. Os filhos honrarem os seus pais, isso é um mandamento. Está escrito, honra o teu pai e a tua mãe, para quê? Para que se prolongue os seus dias na terra. É um mandamento com promessa. E aqui, olha o que Deus fala. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós desprezamos o teu nome. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis o animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Vamos meditar nisso aqui. A gente olha para essa passagem aqui, a gente vê um Deus que quer relacionamento de pai para filho. Esse relacionamento que Deus quer. Tanto é que a pergunta que ele coloca aí é: se eu sou vosso pai, onde está a honra? Porque a gente fala pai, o meu pai que está no céu, Pai nosso que está no céu, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. A gente está sempre falando isso. Na nossa oração, nós falamos Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, mas também é o nosso Pai. Essa é a nossa relação com Deus. Qual é a nossa relação com Deus? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e também é o nosso Pai. Então veja, como Deus, como Senhor e como Pai, a nossa relação com Ele é dentro dessas três coisas. Presta atenção, a nossa relação com Ele é dentro dessas três coisas. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Pai. Você não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer disso. Para as grandes empresas que tem o presidente geral da empresa como o pai e um dos CEOs de alguma área, o filho, então tem momento que a conversa é de pai para filho, mas tem momento que a conversa é de quê? É de presidente da empresa para quê? Para o CEO, ou para o diretor de um departamento. Esse negócio de filho, agora é de presidente para quem, gente? É de presidente para o diretor. Então, é só para vocês entenderem essa nossa relação com Deus. Então, Senhor, é Deus e é Pai. Ele, como Deus, Ele tem obrigação para conosco. Como Deus, tem obrigação para conosco, como sendo nosso Senhor e também como sendo nosso Pai. Como Pai, Ele cuida. Ele falou, qual de vocês, sendo que o seu filho lhe pede peixe e pega cobra e dá? Qual de vós, o filho pede pão e pega pedra e dá? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Quanto mais o vosso Pai. Presta atenção, como Deus, o homem errou, pecou.
A justiça de Deus tinha que vir sobre o homem, e essa justiça traria a morte. Mas como pai, ele não deixou que o homem morresse. Como pai, ele providenciou o livramento, dando o único filho que lhe sobrou, o único, porque todos se corromperam, todos se viraram contra ele, foram para o lado do inimigo. Então, para salvar o filho, ele pegou o único filho, deu para trazer de volta os outros filhos. Isso é como pai, ele agiu como pai. Como Deus, a justiça tinha que vir sobre o homem, mas como pai, presta atenção, como pai, ele teve que dar o filho para livrar o filho da morte. O pai providenciou o livramento. É uma pena que o homem não reconheça isso. Se você vê o subtítulo lá de Malaquias, para quem está com o livro do Bispo Macedo, está escrito o quê? Qual é o subtítulo que está lá? A ingratidão do povo. Esse é o problema. A ingratidão, a falta de reconhecimento, presta atenção, a falta de reconhecimento de Deus, a falta de reconhecimento como Deus, como Senhor e como Pai. O ser humano não reconhece, não considera Ele como Deus, não considera Ele como Senhor e não considera Ele como Pai. O que Ele está tentando falar para a gente hoje? Ele está tentando chamar a sua atenção. Me reconheça como Deus. Quando eu reconheço Ele como Deus, Ele é grande, Ele é soberano. Eu ajo a minha fé e Ele faz o impossível. Eu vivo do impossível porque Deus não tem limite. Quando eu reconheço como Senhor, eu sirvo Ele. Quando eu reconheço como Pai, eu tenho um relacionamento. Eu me sinto seguro, porque eu tenho certeza que todo pai cuida. O pai se preocupa com seu filho. Mas a pergunta é, o filho tem honrado o pai? O filho honra o pai. O pai cuida do filho, mas o filho precisa honrar o pai. Deus fala aqui, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Você que é pai, você sabe disso. Você se preocupa com o seu filho. Às vezes o filho já cresceu, mas você se preocupa. Sim ou não? Ele já mas há uma preocupação. Os pais estão sempre preocupados com o seu. Estou falando pai de verdade, não estou falando daquele pai irresponsável e sem caráter. Eu estou falando de pai com caráter. Está preocupado, quer saber como é que a coisa está. Ele já está grande, já é grande, mas aquela preocupação. Puxa, se você entendesse a preocupação que Deus tem com você. Mas o que o pai espera de um filho? Honra. O que um pai espera de um filho? Honra, consideração. Então, Deus está reclamando aí reconhecimento. Deus está reclamando aí a honra. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Você tem honrado Ele? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito? O temor para comigo, onde está? Se eu sou o Senhor, se eu sou Deus, onde está o temor para comigo? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Você vê, ele coloca, ele deixa as coisas bem separadas, né? Como Pai, como Senhor e como Deus. Agora, onde está o nosso problema? É que nós não reconhecemos. Tanto é que aqui está escrito, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome. Agora presta atenção à resposta de Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisso dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Vamos pensar nesse pão imundo. O que é pão imundo? É o pão mofado. Por que o pão mofou? É aquele que sobrou. Você já deu conta que nós estamos sempre dando aquilo que sobra para Deus? Quando você não tem tempo para Deus, só dá para Deus o tempo que sobrou. Sabe aquele tempo que sobrou? Aquela hora, eu não tenho nada para fazer, então vou ler a Bíblia. Espera aí, você só lê a Bíblia porque não tem nada para fazer? Eu não tenho nada para fazer, então vou orar. Ou seja,
Se você tivesse o que fazer, você não oraria? Se você tivesse o que fazer, você não ia ler a Bíblia? Você tem tido tempo para Deus? Você tem separado um tempo para Deus? Do mesmo jeito que você é obrigado a separar o tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para dormir, tempo para comer. Na sua agenda, qual o tempo que você separou para Ele? Não, nesse tempo aqui eu não posso nenhum compromisso. Nesse horário aqui, ele tem que estar vazio. Eu não posso ter compromisso com ninguém, com nada, porque esse horário aqui, ele está comprometido. É para eu e o meu pai. É para eu conversar. Eu tenho que tirar um tempo com meu pai. Outro dia, eu ouvi alguém, um palestrante, falou assim: na hora do almoço, eu largo tudo para ir para casa, para ficar com a minha família, para almoçar com a minha família. Porque para mim a família é sagrada. Ele falou isso. Na hora do almoço, eu largo tudo, não importa onde eu estiver, eu largo tudo e eu tenho que ir para casa, porque aquele horário é sagrado. Para mim, é para minha família, porque a minha família é a coisa mais importante que tenho nessa vida. Então, esse horário, eu abro mão de tudo. Eu não faço compromisso com ninguém, eu não atendo ninguém, não fecho nada, não faço negócio, não faço reunião. Por mais importante que seja o encontro, ele tem que ficar para depois, porque a minha família está em primeiro lugar. Ela é cristão. E eu fiquei pensando, será que ele também tem um tempo para Deus? Falou da família, mas ele não falou de Deus. Será que Deus também é importante para ele? Será que do mesmo jeito que ele separou aquele horário para Deus, aliás, para a família, ele também tem um horário que é intocável para Deus? Ou para Deus ele dá o que sobra? Depois que ele faz tudo, trabalha, já cansado, não tem mais nada para fazer, eu já fiz tudo, aquilo que sobrar é o que apresenta para Deus. Está entendendo? Estou falando do tempo, sem falar da própria oferta em si. Sem falar da própria oferta em si, que Deus está aqui reclamando. A hora que você dá a sua oferta, você a separa com temor, você separa com consideração. Na hora de você dar oferta, será que você separa a sua oferta pensando em Deus? Ou você dá oferta por costume, dá oferta por hábito, dá oferta como uma maneira como um ritual, como um rito, todos os dias, para não ir na igreja sem nada, então eu preciso dar uma oferta, eu preciso levar alguma oferta, alguma coisa, então é qualquer coisinha que pega aí. Como pode dar o que sobra para Deus? Você faz tudo e depois aquilo que sobrar você dá para Deus. Não, bispo, mas eu já dou o meu dízimo. Presta atenção, dízimo não é seu. Inclusive, se você não tem dado dízimo, você está roubando. Dízimo não é seu. Dízimo a gente não dá. Dízimo a gente devolve. O que é da gente que a gente dá? É oferta. Cuidado na hora de ofertar. Amém, pessoal? A oferta, ela tem um significado muito grande, mas tão grande, que olha o que o próprio Deus fala. Eu estou te ensinando para você não errar. Eu estou te ensinando para você mudar a sua visão. Porque infelizmente, o que o diabo fez? Ele conseguiu transformar a oferta e o dízimo, assim, para o mundo numa coisa vil. Quando fala de dízimo, de oferta, pensa logo nos pastores ladrões. Quer dizer, esse é o seu problema. Quando você não faz para Deus, você faz para quem? Para o pastor ladrão. Você não está fazendo para Deus. E a sua oferta sempre será imperfeita. E por isso você nunca é aceito. Você nunca se sente aceito. Você nunca se sente realizado diante de Deus. Por quê? Você dá para os homens. Na hora de você dar a sua oferta, você pensa nos homens. Você pensa na pessoa, você pensa no pastor, você pensa, faça para Deus. Quem faz para Deus não está nem aí para o que vão fazer com a tal dita de oferta. Não está nem aí. Você vê, o que Deus está reclamando aqui? Quando vocês oferecem pão imundo, quando oferecem o animal coxo, o cego, tá? Vamos ver na prática,
Isso aqui está falando do passado. Na prática, como é que eram? O que faziam com essas ofertas aí? O que faziam com os animais? Sabe o que faziam? Churrasco. Que isso, bispo? Literalmente churrasco. Pegavam os animais, eram assados, tiravam a gordura para queimar a gordura, para aquele cheiro subir, daquela sensação de que Deus está sentindo aquele cheiro da gordura, mas a carne os sacerdotes comiam. Os sacerdotes comiam. Está entendendo? E outros dízimos de grão, de não sei o quê, Deus mandava dar para os levitas. A tribo de Levi não tinha terra. Eles dependiam das ofertas que as pessoas traziam para Deus. Essas mesmas ofertas é o que sustentava a tribo de Levi. É uma tribo separada só para servir Deus. Só era isso. Então essas carnes eram assadas e os sacerdotes comiam. Porque Deus não come carne. Deus não precisa de carne. Ouve bem o que eu vou te falar. Deus não come carne de cordeiro. Deus não come carne de novilho. Deus não come boi. Deus não come. Ele não precisa. E se ele precisasse, imagine se ele dependesse de você. Honestamente, se ele precisasse, imagina se ele dependesse da carne que eu dou para ele. Estava longe. Está lascado. Não, sério? E, não, você já pensou? Se Deus para comer dependesse da gente? Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de todos os animais, gente. Ele não depende da gente, assim, literalmente falando. Ele não depende da gente para nada. Para nada. Então, voltando lá no churrasco, a carne era assada e eles comiam. Tá, qual é a diferença de um cordeiro que tem olho e um cordeiro que é cego? Tem diferença na carne? No sabor da carne? Não faz diferença nenhuma. Vão matar mesmo o cordeiro, vão assar mesmo, vão comer a carne. Então qual a diferença entre eu dar um cordeiro legalzinho e um cordeiro mais ou menos, e um cordeiro coxo? Pô, já está coxo mesmo, deixa eu logo oferecer. Sim ou não? Mas Deus falou, isso é falta de honra. Você não pode fazer pensando nos homens. E quais são as pessoas que faziam isso? São aquelas que davam pensando nos homens. Ah, isso aqui o sacerdote é que vai comer. O sacerdote é que vai comer isso aqui. Ah, isso aqui vão entregar para os levitas. E se esquece que está fazendo para Deus. Deus mandou trazer para ele. Deus mandou honrá-lo. É para a honra dele. Na oferta, nós manifestamos o respeito. Na oferta, nós manifestamos a consideração. É na oferta que nós manifestamos o nosso temor. E eu, quando falo de oferta, cuidado, para que você não pense apenas no dinheiro. Porque tem pessoas que o relacionamento dela com Deus só está onde? É no bolso. Ela só tem relacionamento com Deus na carteira. Tanto é que, quando fala, bispo, a minha vida está toda destruída, tá bom, mas tem alguma coisa de errada que a senhora está fazendo ou o senhor está fazendo? Aí fala assim, não. E já começa falando assim, não. Eu dou o meu dízimo, dou a minha oferta, faço os meus votos, mas a tua relação com Deus só isso? É dízimo, oferta, votos, fogueira santa? É isso? É só isso que você oferece para Ele? Gente, é a vida toda. Você foi feito para servir Ele. Nós existimos para servi-lo. É a nossa vida no todo. Tudo que você fizer, pense em Deus. Você está fazendo para quem, gente? Para Deus. Você está lá trabalhando, lá no seu trabalho. O que você fizer para o seu patrão, você sabia que é uma oferta para Deus também? Cada cliente que você atender, você sabia que é uma oferta? Como assim, bispo? É porque você é uma testemunha. Nós temos a missão de mostrar a Cristo. É por isso que tem muito cristão atolado, muito cristão amarrado. Por quê? Por causa disso. Como é que José cresceu? José cresceu. José despontou. Por quê? Porque ele servia a Deus. Procurava honrar a Deus em tudo que ele fazia. Todo mundo sabe que você é cristão. Então, quando você faz as coisas de qualquer jeito, você está fazendo o quê? Está desonrando o nome dele. Está lá trabalhando. Pô, esse rapaz aqui, olha, quem é o pai dele? As pessoas querem saber quem é o pai dele. Aquele que faz a diferença, as pessoas querem saber quem é a mãe dele, quem é o pai dele. Quem é? Quem é esse rapaz aí? Ah, é o filho do seu Manuel. Ah, só tinha que ser o filho do seu Manuel.
Que orgulho, como eu gostaria que o meu filho fosse como ele. Esse filho está honrando o pai. Mas já tem aquele, o fulano, nem parece que ele é da igreja. Ele está aqui, ele trabalha, só vive falando mal de todo mundo, vive falando mal do chefe, vive falando mal da direção. Mas olha o testemunho que você está passando. E ele é da igreja. Aí você chega, convida a pessoa para vir contigo na igreja. A pessoa vai aceitar o convite? Você está desonrando esse Deus. Olha a responsabilidade que nós temos. Você entende isso? Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Eu não sei se é porque eu sou pastor, mas eu também, olha, presta atenção que eu vou falar. Eu não sei se é porque eu sou pastor, e eu não sei se o que eu vou falar é felizmente ou infelizmente, mas os meus filhos, eles se preocupam muito com o meu nome também. Eles se preocupam. Por isso é que eu estou falando. Eu não sei se é felizmente ou se é infelizmente, mas eles se preocupam com o meu nome. Qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, peraí, eu sou filho do Bispo Augusto. Olha o testemunho. E eles mostram isso. A gente fala, não, peraí, não é o Bispo Augusto, você tem que olhar para Deus, faça para Deus, não olhe para mim, não faça por mim, é para Deus. Imagine você carregando essa preocupação para Deus. Eu sou filho de Deus, eu não posso fazer isso. Eu sou filho de Deus, as pessoas não podem ver mau testemunho. Sabe, essa preocupação, isso tem um nome. Qual o nome, bispo? Honra. Honra. O nome disso é honra. Honra. Quem está entendendo? Isso aqui é profundo demais que eu estou te falando. Se isso entrar em você e a partir de hoje você moldar a sua vida em relação a isso, moldar a sua vida com relação a isso, você vai ver o que vai ser de você. Você vai ver o que vai ser da sua vida. Por que Abraão era o que era? Sabe por quê? Que ele vivia para Deus. Talvez você nunca entendeu por que Deus falou, sai da tua parentela, sai da tua terra, sai do meio de tudo e vai. Deus tirou ele da parentela, tirou ele de tudo. Sabe por que Deus tirou Abraão daquele meio de tudo? Era para que Abraão vivesse para ele. Deus também quer que a gente saia do mundo, para a gente viver para ele. Saia do mundo, tira o mundo de dentro de você. Quando a pessoa está no mundo, vive no mundo, ela faz para as coisas do mundo, ela faz as coisas para as pessoas, para ter a aprovação das pessoas, ela faz as coisas para impressionar pessoas, ela faz as coisas por causa da sua reputação. Ela visa a sua reputação, ela visa o nome dela, ela visa a posição dela, ela visa os objetivos dela, os objetivos pessoais dela, ela visa a carreira dela profissional. Mas quando a pessoa vive para Deus, ela faz tudo, mas faz tudo visando Deus. Ela visa Deus. O objetivo dela é Deus, o foco dela é Deus, a vida dela é Deus, a vontade dela é a vontade de Deus. É isso que significa honrar a Deus. É o filho viver para o seu pai, é o filho fazer tudo pensando no quem? Pensando no nome do pai. Eu não posso manchar o nome do meu pai. Isso, o caráter, você está entendendo? Isso alicerça o caráter, fortalece o caráter da pessoa. E olha, e a pessoa passa a ser invencível. É por isso que José era o que era. É por isso que Daniel era o que era. Eles tinham um caráter firme. Sabe por quê? Porque eles não viviam para eles. Eles viviam para quem? Para Deus. Tanto é que Daniel não se importou em ser lançado na cova dos leões. Porque ele não vivia para ele. Mas veja, vivendo para Deus, visando a honra de Deus, vivendo a vontade de Deus. Quem foi Daniel? Daniel foi pequeno? Não, Daniel foi crescendo, 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 crescendo. É isso que você nunca entendeu. Para você crescer, você não precisa falar mal de ninguém. Para você crescer, você não precisa passar ninguém para trás. Você não precisa mentir.
Para você crescer, você não precisa fazer a vontade dos seus coleguinhas, para ter aceitação das pessoas. Você só precisa de uma coisa: honrar o seu pai que está no céu, viver para Deus. E é isso que você não entende. Viver para Deus significa, sabe o quê? Exatamente o oposto do que você tem feito. Significa não ser aceito pelas pessoas. Significa as pessoas te odiarem. Significa ir na contramão de todo mundo está indo para uma direção, você vai na direção oposta, está entendendo? José foi amado por todos? Não, os próprios irmãos venderam ele. Daniel foi amado por todos? Não, ele foi tão odiado que fizeram aquela lei que fez ele parar na cova dos leões. Você está entendendo isso? Talvez você até hoje nunca entendeu. Os mesmos motivos que fizeram com que Jesus fosse odiado foram os mesmos motivos que fizeram com que ele fosse amado. Mesmo motivo. Você quer saber? Tá. Por que Jesus foi tão odiado? A ponto de matá-lo. Mataram Jesus por ódio. Por quê? Porque ele curava pessoas, libertava pessoas, pregava a palavra, mostrava o reino de Deus, consolava o aflito. E por que Jesus era amado? Pelo mesmo motivo, porque ele consolava, porque ele libertava, porque ele curava. Pelos mesmos motivos que muitos vão te amar, são os mesmos motivos que vão fazer que muitos te odeiem. Por causa disso, eu tenho uma coisa para falar para você. O que, bispo? Viva para Deus. Viva para Deus. Use a sua vida para trazer honra e glória para o teu Senhor. Honre Ele com a sua vida, com o seu caráter, com o seu trabalho. Honra Ele. Dê para Ele toda a sua vida. Não sobra do que ficou, sobra do tempo, sobra da... Não. Dê para Ele tudo. Dê para Ele todo o seu tempo. Viva para Ele. Fazendo tudo para Ele. Quando você faz tudo visando a honra dEle, você está dando para Ele todo o seu tempo. Você está dando para Ele toda a sua vida. A toda hora, a todo momento, linkado com Ele aqui. Senhor, me ajuda aqui. Senhor, me dê uma direção. Senhor, me mostre. Senhor, o que eu faço? Senhor, posso fazer aquilo? Quem está entendendo?